É um privilégio eu estar aqui essa manhã, como sempre. Deus me permitindo estar aqui compartilhando um pouco da palavra com os irmãos. Confesso que eu estou um pouco nervoso, porque ao mesmo tempo que eu vou estar explicando aqui, eu vou estar memorizando um pouco para ver o que eu vou falar à noite. Minha primeira experiência pregando o sermão 2 vezes no mesmo dia, e o mesmo sermão. Mas Deus vai nos conduzir com graça. Gostaria, antes de nós irmos para o texto, nós abrirmos com uma oração, pedindo ao Senhor orientação. Tudo bem? Vamos orar então. Obrigado, Senhor Deus, pela sua bondade, pela sua imensa bondade, Pai, de nos reunir aqui essa manhã, de nos dar essa oportunidade, Pai, mais uma vez, de adorar o teu nome, adorar o Senhor, aprender do Senhor e comungar com o Senhor, Pai. E agradecemos porque isso é um grande privilégio, pois o Senhor nos resgatou das trevas, nos transportou para o reino da luz, onde nós agora podemos ter comunhão com o Senhor. E lhe pedimos aqui que, ao ler a sua palavra, Pai, que o Senhor venha nos livrar das distrações, que o Senhor venha conduzir o nosso pensamento e o nosso coração a beber do Senhor, Pai, a se alimentar do Senhor e de sua palavra, Pai. É o que nós te pedimos, pois nós dependemos do Senhor completamente para entender aquilo que o Senhor deixou escrito aqui para nós. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Então eu gostaria de pedir aos irmãos abrirem nossas Bíblias lá em Lucas 24. Nós vamos ler dos versos 13 ao 35. É um pouquinho grande, mas aborda toda a cena ali que acontece. Lucas capítulo 24, dos versos 13 ao 35. Eu vou ler na versão NAA. O pessoal vai projetar aí também. Então, o texto diz assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas das mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde. O dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no meio do caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Até aqui. Nós já estamos quase no fim de janeiro
Hoje, dia 21. Acredito que tenha mais uma semana e meia no máximo aí. Desse primeiro mês desse novo ano que Deus nos deu. E quais as metas que você tinha para esse ano? Afinal, muitos têm esse costume, né, de colocar metas para os anos que vêm surgindo. Talvez mudar algum hábito, talvez alguma meta financeira, começar a mexer com investimentos e tal. Talvez fazer um novo curso e conseguir se capacitar melhor, conseguir um novo emprego, ou conseguir um novo cargo na empresa em que você já está. E como que está a sua caminhada até essas metas, para cumprir essas metas? Está no começo? Nem começou? Já deixou para o ano que vem? Aquele projeto verão 2024 já ficou para 2025, 2026, quem sabe? O fato é que sempre que vira o ano, nós criamos expectativas de como ele será. Se conseguiremos atingir os nossos objetivos ou não. E parece que há um renovo nos ares, né, quando vira o ano. Só que tudo o que aconteceu foi só que a Terra terminou de dar mais uma volta ao redor do Sol, concluindo mais um ciclo, concluindo mais um ano. Terminou apenas de dar mais um giro ao redor de si mesmo, que acontece 365 vezes no ano. Quer dizer, o que mudou de um dia para o outro? O que há de tão especial nessa passagem? Por que nós criamos tantas expectativas diante de um acontecimento tão comum? O que muda da passagem do dia de 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro? Por que nós criamos tantas expectativas? Fato é que nós temos aí mais uma caminhada aí de pelo menos mais uns 300 dias pela frente. Será que, em meio a essas expectativas que nós criamos, alguma envolve caminhar mais próximo de Jesus? Talvez aprender mais dele? E é sobre isso que eu quero refletir com os irmãos. Entre tantas expectativas que criamos, será que temos as expectativas corretas acerca daquilo que Cristo tem para nós, que o Senhor Jesus tem para nós esse ano? Ou será que nós esperamos dele aquilo que ele não prometeu para nós, que não prometeu nos dar? Pois se nós temos a perspectiva correta acerca daquilo que mais importa nas nossas vidas, que é aquilo que nós pensamos acerca de Jesus, então todas as outras expectativas que temos para nossas vidas, se nós não temos essa expectativa correta, todas as outras elas correm um sério risco de machucar o nosso coração. E para aprender um pouco disso, um pouco sobre isso, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre uma caminhada, como nós lemos, que houve lá em Jerusalém e que mudou a perspectiva acerca de tudo para os 2 discípulos. Então vamos no texto. Verso 13, diz assim: naquele mesmo dia. Que dia? No primeiro dia da semana, o domingo. O mesmo dia em que o texto vai relatar para a gente lá no versículo 10, em que Maria Madalena, Joana e a Maria, mãe de Tiago, haviam visitado o túmulo de Jesus bem cedinho para verificarem que o túmulo estava vazio. E junto com elas estavam outras mulheres também. E essas mulheres, elas haviam tido aquela visão de anjos, uma visão de anjos, que informaram a elas acerca da ressurreição. Porém, ao testemunho delas não foi dado crédito, tanto que Pedro depois vai lá conferir. Então, naquele mesmo dia, 2 discípulos, como assim 2 discípulos? Não nos é informada a identidade desses 2 discípulos. Apenas de um deles, no versículo 18, que é Cleopas, do qual nós também sabemos muito pouco. Ele é citado apenas aqui na Escritura. Mas nós não temos esse nome na lista dos 12. Né? Nós não encontramos Cleopas lá na lista dos 12. Como assim ele era discípulo? Irmãos, a título de conhecimento, dos grupos que acompanhavam Jesus, nós tínhamos pelo menos 3. Nós tínhamos o grupo dos 12, que eram dos discípulos que Jesus escolheu, os discípulos mais próximos. Depois nós tínhamos um grupo um pouco maior, que era o grupo dos 70, que também seguiam Jesus naquilo que ele ensinava, e que inclusive foram comissionados a pregar o evangelho pelas aldeias da região. Nós vemos esse relato lá em Lucas 10, dos versos 1 ao 12. E o que é um discípulo? É aquele que segue, alguém que explica os ensinamentos, que segue a vida de um mestre, procura seguir os seus exemplos, é um seguidor. Não é assim conosco?
Nós somos discípulos, mas nós não estamos na lista dos 12. E depois desses 70, nós temos a grande multidão, onde a grande parte que seguia Jesus não o seguiam por entenderem quem ele era. O seguiam, sim, atraídos pelos sinais e maravilhas que ele operava. Então, esses 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Quanto à aldeia de Emaús, nós não sabemos ao certo onde ela ficava localizada. Apenas que ela ficava a cerca de uns 10 a 12 quilômetros de Jerusalém. A versão ARA nos traz aqui uma distância de 60 estádios. E essa caminhada ela levava cerca de 5 a 6 horas para ser completada. Alguns manuscritos, eles vão falar acerca da distância girar em torno de 30 quilômetros, que levaria cerca de 10, 11 horas de caminhada. Sendo assim, impossível você ir e voltar no mesmo dia, como nós veremos depois que foi isso que aconteceu. Por isso, eu acredito que a melhor opção, se torna essa versão dos 10, 12 quilômetros, pois ela concorda com todo o relato que nós lemos, de tal modo que os discípulos puderam ir e voltar no mesmo dia. E na caminhada, iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E o que é esse tudo que acabaram de presenciar, de ver? O que tinha acontecido eram os acontecimentos recentes acerca da pessoa de Jesus. Eram os acontecimentos recentes referentes à crucificação daquele que era chamado Jesus, que eles haviam seguido. E eu fico imaginando o teor da conversa. Afinal, havia aparecido um homem em Jerusalém que dizia ser o filho do próprio Deus, que operava milagres, que operava sinais e maravilhas, e que, além disso, ele ensinava com autoridade uma doutrina completamente diferente daquela doutrina pesada que a sociedade da época ali, os fariseus, que a sociedade religiosa ensinava. O judaísmo, ele se encontrava em um estado de completa corrupção e longe daquilo que Deus havia ensinado por intermédio da lei dos profetas. Por exemplo, os sacerdotes no templo, que é a figura mais importante para o judeu, para o judaísmo, ele só poderia vir da tribo de Levi. E o que estava acontecendo ali? Os sacerdotes, eles eram escolhidos, acabavam sendo escolhidos por questões de domínio político, domínio militar, que era o que muitas vezes acontecia. A própria Roma, que não conhecia nada sobre o judaísmo, acabava nomeando a figura mais importante para os judeus ali. Então, imagina a bagunça que estava toda aquela Galileia, Jerusalém por ali, aquela região. Imagina a bagunça que o sistema religioso ali da época havia se tornado. Os judeus, eles até tinham os escritos de Moisés e dos profetas, a mensagem verdadeira de Deus. Mas o que ensinavam era completamente diferente. Pois o que era ensinado eram muito mais tradições de homens que aumentavam o fardo e a escravidão das pessoas do que o evangelho verdadeiramente ensinado por Deus. Mas como assim, evangelho? Eles não tinham apenas o Antigo Testamento? Vale lembrar, irmãos, que o evangelho, ele não está contido apenas no Novo Testamento. Mas a boa notícia, ela está espalhada por toda a Escritura. O evangelho, ele não começa apenas em Mateus, Marcos, Lucas e João. A boa notícia, ela começa já lá no Éden, com Deus prometendo que enviaria o Messias, que esmagaria a cabeça da serpente e que livraria o seu povo da escravidão do pecado e do poder da morte. É Deus já prometendo, olha que maravilhoso, que não nos abandonaria na nossa queda. Queda essa que faz nós nos dividirmos, nós brigarmos, nós adorarmos os nossos próprios deuses criados pelas nossas próprias imaginações. Queda essa que, por exemplo, em um casamento, onde Adão e Eva eram completamente transparentes um com o outro, no casamento hoje, às vezes, a gente tenta fazer escondido algumas coisas do nosso cônjuge. É isso que a queda faz com o nosso coração.
E esse homem chamado Jesus também expulsava demônios e fazia milagres, testificando que ele verdadeiramente vinha da parte de Deus. E esse Jesus, ele causou grande agitação naquela região, chamando bastante atenção, sem falar no fato de ele se colocar como o libertador do qual os profetas falavam. Em vários trechos nós vemos Jesus se referindo a ele como, por exemplo, o filho do homem, que era uma linguagem usada bastante por Jonas. E o que nós temos até aqui? Então nós temos um filho de um carpinteiro, filho de um simples carpinteiro, que não tinha onde reclinar a cabeça, mas que foi capaz de incomodar todo o sistema religioso daquela época, todo o sistema político. E tudo isso sem uma revolução armada, apenas com palavras e exemplo. Vale lembrar também que o pensamento recorrente na mente dos judeus, na mente de um judeu daquela época, era o de que surgiria alguém para os libertar dessa opressão que eles estavam sofrendo, dessa opressão militar e política que eles vinham sofrendo. Nós vemos isso acontecendo com os exílios, depois nós vemos isso acontecendo com o Império Grego dominando a região, a helenização, onde eles tentavam implantar os pensamentos gregos nas culturas locais pelas quais eles estavam dominando, mesclar, digamos assim. Tanto que é aí que surgem os fariseus, onde eles querem definitivamente se apartar dessa mistura de ideias que os gregos vinham trazendo. Depois nós temos Roma, que é o momento aqui, onde Roma dominava sobre aquela região. Então era um governo de bastante opressão, era um completo caos. E na cabeça de um judeu, talvez isso era o que ele mais esperava, esse libertador que inauguraria o reino messiânico, de liberdade, de paz, de prosperidade. E esse tal de Jesus parecia se encaixar exatamente na descrição desse libertador prometido. E eu fico imaginando aqueles corações, criando expectativas acerca de Jesus, acerca desse homem chamado Jesus, que parecia ser diferente daqueles muitos outros que vieram antes dele se dizendo libertadores. Pois muitos já haviam se levantado contra o sistema da época, mas todos eles morreram. Então esse coração estava criando expectativas acerca da pessoa de Jesus. E parecia agora que o mesmo destino havia acontecido com esse Jesus, que parecia ser esse libertador que eles esperavam. Então imagine a decepção que foi. Imagine como estavam aqueles corações durante aquela caminhada. Haviam criado expectativas, porém que agora eram frustradas. Alguém que de fato parecia ser aquele que livraria o povo e daria fim àquela opressão e sofrimento, agora aparentemente estava morto. Os corações estavam partidos. Esses dois, eles eram chamados discípulos porque de fato seguiam os exemplos de Jesus e aquilo que ele ensinava. Muito provavelmente, como nós comentamos antes, eles pertenciam àquele grupo dos 70 que haviam sido enviados para pregar o evangelho pelas aldeias da região. Eles sabiam que a mensagem que Jesus pregava era diferente da mensagem que muitos pregavam. Ela era uma mensagem libertadora, embora dura, mas libertadora, que não exigia apenas a parte de você, ou um empenho mais ou menos. A mensagem de Jesus exigiu o seu todo. Jesus, em sua mensagem, exigiu o seu todo e toda a sua confiança. Quando Jesus dizia que era para nós carregarmos a nossa cruz, ele não está dizendo, não está se referindo aos sofrimentos que passamos com a nossa cruz. Ele está literalmente dizendo que, ao segui-lo, certamente nós morreríamos. Jesus não mentia para os seus seguidores. Ele diz que os discípulos são como ovelhas que irão andar em meio a lobos. Não tem como uma ovelha sozinha sobreviver em meio a isso. Esses dois, mesmo sabendo dessas consequências, haviam depositado todas as suas esperanças em Jesus. Agora imagine aquilo no qual nós depositamos todas as nossas expectativas, na qual, ao ponto de estarmos dispostos a morrer por aquilo, isso é retirado de nós. Imagine a decepção.
Essas coisas, elas machucam nosso coração. E é assim com muitas outras coisas muito menores que essa em nossa vida. Quem consegue se lembrar das paixões na adolescência? O menino olhava para a menina e o menino olhava lá para o menino. O coração se aquecia. Nossa, é o amor da minha vida. Ia conversar, não dava certo. Nossa, me rejeitou. Nunca mais vou me relacionar. Deus. Coração quebrado. Surge uma nova vaga na empresa e você está lá, se esforçando. Você está se capacitando, está batendo metas, está fazendo o melhor que você pode e até precisando de um salário melhor. Você basicamente é o candidato perfeito e você cria todas as expectativas no seu coração. Mas aí o que acontece? Outra pessoa entra no seu lugar e como se não fosse bastante, você é que tem que ensinar a pessoa a fazer o serviço. A gente fica triste, não fica? Nós recebemos a notícia de que nós mesmos, ou alguém bem próximo, alguém que nós amamos, recebe o diagnóstico de uma doença intratável, de uma doença incurável. Talvez o nosso coração se encha, dizendo, não, porque eu sou filho de Deus, eu temo ao Senhor, claro que isso não é nada para o meu Deus, Ele vai me curar. Então a pessoa morre, e aí mais uma vez nós estamos com o coração partido e machucado. Dói, não dói? É verdade que nós somos filhos de Deus? Se cremos em Cristo, Jesus, aquele que é revelado na Escritura, então sim, é verdade que nós somos filhos de Deus. Mas tem outro? Tem vários. Tem vários Cristos. Vários Cristos fabricados pelo nosso coração. Qual nós, erroneamente, às vezes queremos depositar a confiança dele. É verdade que nós tememos o Senhor? Sim, claro. É verdade que qualquer doença não é nada para Deus? Claro. Toda doença está nas mãos dele. Inclusive, pode até ter sido ele que a enviou na sua vida para que você aprenda a depender mais dele. É verdade que ele pode nos curar? Claro também. Mas ele prometeu que faria isso? Que nós, por seguirmos a Jesus, nós não enfrentaríamos doenças? Se sim, eu quero saber onde que está escrito que ele prometeu isso. Talvez alguém se lembre do texto, tudo coopera para o bem daqueles que temem a Deus. Irmãos, aquele texto está falando de salvação. Aquele texto está falando que para aqueles que serão salvos, tudo Deus vai fazer cooperar para que a salvação chegue à vida deles. Ou ainda alguém se lembre de Jesus falando, porque eu vim para que tenham vida em vida em abundância. O que Jesus está falando ali? Está falando que você vai ter melhor saúde, ser a pessoa mais inteligente, ter as melhores vagas de emprego, morar nos melhores lugares? De forma alguma. A vida em abundância que Cristo oferece é uma vida de contentamento, em meio às lutas. Então, o nosso coração, ele se enche de expectativas e, de repente, ele é quebrado. E é nesse momento, onde os corações estão quebrados, onde o ânimo está abatido, onde expectativas foram frustradas, que Jesus aparece e caminha com eles pela viagem. Versículo 8. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 14. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. A pergunta que eu faço aqui é, como assim? Como que eles não conseguiam reconhecer uma pessoa que haviam acompanhado tão recentemente em momentos tão marcantes? Imagine que nós encontramos um parente que nós não vemos há um bom tempo. Sabe aquele parente distante? Que vem 2 semanas na sua casa já é o suficiente, é bom voltar embora. Então imagine que nós encontramos um parente. Embora a pessoa ela esteja diferente, um pouco diferente ali, por conta do passar dos anos, nós certamente conseguimos reconhecê-lo. Os discípulos aqui não viam Jesus há apenas alguns dias, 3 dias, e já não o reconheciam. Como é que pode isso? A Bíblia ela não se preocupa em explicar como se deu isso. Ela apenas diz que foi assim. Mas existem algumas posições que especulam o porquê que isso aconteceu.
E a primeira delas é que alguns autores dizem que foi por causas naturais. Como assim? Como se eles estivessem com a mente perturbada por conta dos horrores que eles presenciaram ali na via, na crucificação. Como se fosse aquele tipo de coisa que fica gravado na sua mente e você não consegue se esquecer, sabe? Quando a gente assiste um filme de terror, eu particularmente não assisto, mas eu duvido que alguém assista um filme de terror meia-noite e acorda 3 horas da madrugada para ir lá buscar água sem pelo menos acender a luz. Duvido. Não gosto de sofrer. Gente, tem tanto filme mais legal para assistir. Então, é o tipo de coisa que ficava gravada na sua mente. A crucificação, ela não era algo bonito. Aquele filme da Paixão de Cristo, é feio aquela cena, mas eu garanto para você que a crucificação era muito pior do que aquilo que foi reproduzido na tela. A pessoa, ela muitas vezes, ela ficava desfigurada. Quem sabe essa era a imagem que estava na cabeça dos discípulos, que estava gravada na cabeça dos discípulos. Os estudiosos, eles dizem que os flagelos que eram utilizados para bater em Jesus ali, ele possui algumas esferas de chumbo com ossos incrustados assim nas pontas. E é muito provável que toda a espinha de Jesus e todas as suas costelas, todas as costas ali, elas estivessem expostas na carne viva. Por quê? Porque quando batia com o flagelo, ele grudava ali no pedaço da pele, da carne e acabava arrancando. Então, imagina essa cena. Às vezes nós vemos imagens de acidentes e aquilo fica cravado na nossa mente. Combatentes das guerras dizem que nunca conseguiram se livrar das imagens na mente também. Tanto que muitos passam a vida inteira tomando remédios depois, né? Então imagine os horrores que aqueles discípulos viram. Certamente aquilo ficou gravado na mente deles. Uma outra posição que outros autores dizem é de que é por conta de Jesus ele está com um corpo diferente, com uma aparência diferente depois da ressurreição. A Bíblia ela não nos dá detalhes da aparência de Jesus depois da ressurreição. Ela revela apenas uma coisa, que Jesus ele ainda possuía as marcas no corpo, indicando que era o mesmo corpo com que ele ressuscitou. Glorificado é verdade, mas ainda assim o mesmo corpo. Ao ponto de não ser algo irreconhecível, permitindo assim a sua identificação. Jesus, ele sempre terá a marca dos cravos nas mãos. E tem a terceira posição, que é a que eu acredito ser a mais coerente. É a que diz que o que ocorreu ali foi uma ação sobrenatural de Deus sobre a mente e os olhos daqueles discípulos. A Bíblia de Genebra, ela traz um comentário bem breve. Ela diz assim, como que impedidos? Parece indicar que Deus os estava impedindo de o reconhecerem, de reconhecerem Jesus nesse momento. Como é quando alguém nos impede de fazer algo? O que significa impedir? Significa que nós queríamos fazer alguma coisa, que nossa vontade estava em alguma direção, e por conta de algo acontecer, nós somos impedidos de continuar fazendo ou seguir por onde nós queríamos. Ou seja, um agente externo agiu na nossa vida, agiu sobre o nosso caminho, de modo que nós não conseguimos mais fazer aquilo que nós queríamos. Então, quando os discípulos estão como que impedidos de reconhecer Jesus, significa que um agente externo estava agindo sobre eles para que eles não o reconhecessem. E esse agente externo, irmãos, eu creio que é o próprio Deus, pois nós só podemos reconhecer Jesus quando Ele mesmo se decide revelar a si mesmo para nós. Não depende das nossas capacidades ou de qualquer outra coisa que esse mundo possa fazer. Só depende dele e do Pai que está no céu. Quem foi que revelou a Pedro que Cristo era o Filho do Deus vivo? Lá em Mateus 16, 17, nós vemos essa passagem. Ele diz assim, Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, Pedro no caso, porque não foi carne e sangue que o revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. E se ele se revelou a você, irmão, se alegre com esse privilégio. Porque não foi por sua capacidade de entendimento, não foi porque alguém te explicou super bem uma passagem, mas foi porque o próprio evangelho, usado pelo próprio Deus, abriu o seu coração e a sua mente.
Então, voltando ao nosso texto, versículo 17. Então ele, Jesus, lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. O coração daqueles homens, irmãos, estava abatido. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Quase como se ele estivesse dizendo: como assim você não sabe o que aconteceu? Era algo que toda a região estava sabendo. Então aqui nós percebemos o quanto que a vida de Jesus impactou aquela região. Seria o equivalente a nós dizermos assim que caiu uma bomba nuclear no centro de Maringá. Que maringaense que não ficaria sabendo e não seria afetado por isso? Que brasileiro, digamos assim, que não ficaria sabendo? Todos ficaram sabendo. E aí, continuando. Ele, Jesus, lhes perguntou: do que se trata? Imagine Jesus, o conhecedor de todas as coisas, não sabendo o que havia acontecido. É claro que ele sabia, irmãos. Ainda mais porque ele mesmo era o centro da história. Jesus precisaria perguntar? Claro que não. Ele sabia o que havia acontecido. Mas Jesus, ele desenvolve esses diálogos com o propósito de nos ensinar, nos revelar o que está em nosso coração muitas vezes. É a história acontecendo e Deus nos ensinando sobre ele através dela. Quando nós lemos a Escritura, Deus está falando conosco. Quando oramos, nós estamos falando com Deus. Muitas dessas coisas, elas estavam encobertas em nosso coração e são reveladas diante de nós. Que coisas? O que é revelado em meio a esse relacionamento com Deus? Motivações, desejos pecaminosos, desejos certos, mas com motivações erradas. Pois pode ser, muito provavelmente, que nós façamos aquilo que é correto, mas com uma motivação completamente longe da glória de Deus. Muitos se admiram com aquilo que Cristo ensina e até o consideram um grande sábio, um grande mestre moral. Mas o que Cristo ensina não necessariamente é o alvo. Como assim? O alvo, irmãos, é Cristo. De tal modo que não é apenas buscar viver os ensinamentos morais de Cristo. Fazer isso sem o próprio Cristo é mero legalismo. Qualquer tentativa de buscar viver o que a Bíblia ensina sem Cristo não passa de uma tentativa egoísta de se justificar diante de Deus. Como se nós quiséssemos dizer para ele: olha, eu consegui sem Cristo. Eu não precisei de Cristo para viver aquilo que o Senhor esperava de mim. Imagine a arrogância do nosso coração nessa posição. Tentar viver aquilo que ele ensina sem o próprio Cristo. O nosso coração, ele não é mudado pelas atitudes externas, não é pelo que nós fazemos. O nosso coração, ele só pode ser mudado por Cristo. Um exemplo disso são os usos e costumes que nós vemos por aí. Muitas igrejas dizem: se vista assim, apare a barba, se vista assado, não vista aquilo. Não adianta eu falar para você se vestir assim ou assado, tentando moldar aquilo que é externo somente. Se Cristo não mudar o nosso coração, logo em breve nós estaremos... Aquilo que está no nosso interior, ele vai se externalizar. E nós voltaremos a nos vestir, no caso das roupas, da maneira que nós satisfaremos o nosso coração. Os desejos do nosso coração. Agora, quando Cristo muda o nosso coração, nós passamos a fazer tudo aquilo, nós passamos a fazer tudo considerando o que Ele pensa. De tal modo que eu não me visto mais, por exemplo, uma pessoa sem Cristo, para provocar olhares, para atrair olhares. Mas eu me visto com modéstia, visto para glorificar a Deus. Apenas um exemplo. Então, ainda no versículo 19. Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta. Então, reconheciam que ele veio de Deus. Disseram que Jesus era profeta. Aqui, nós somos introduzidos a uma descrição onde que os discípulos dão a Jesus. Falam acerca de Jesus. Isso revela, em parte, aquilo que eles criam acerca de Jesus. Aquilo que eles esperavam acerca de Jesus.
Quando eles o chamam de profeta, vemos que verdadeiramente eles reconheciam Jesus como vindo da parte de Deus. E o texto continua. Poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo. Isso é, ele operava milagres testificando que era o próprio Deus e que havia autoridade nele e no que ele ensinava. Isso não acontecia há séculos, pois Deus estava em silêncio entre eles por cerca de 400 anos. As nossas Bíblias têm aquela página branca, para representar isso, essa passagem, onde Deus se manteve em silêncio ali por um certo tempo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, ou seja, os discípulos aqui eles não atribuíram a morte de Jesus a Roma, como seria o esperado, uma vez que somente Roma poderia executar a pena capital, pois foi Roma que pendurou Jesus lá no madeiro. Mas sim culparam o Sinédrio, que eram quem? Que eram formados pelas autoridades religiosas da época, como os sacerdotes, os fariseus, e todo o sistema corrupto que havia tomado conta ali do judaísmo. Os discípulos, eles haviam presenciado o que havia ocorrido. Pela lei judaica, em caso de julgamento, ele não poderia ocorrer à noite. Era necessário esperar que amanhecesse. Só que o que acontece no caso de Jesus? Os sacerdotes eles se reúnem à noite para julgá-lo. Algo completamente errado à luz daquilo que eles ensinavam. E por quê? Porque todos eles se sentiam ameaçados pela pessoa de Jesus. Jesus passou pelo julgamento injusto. Versículo 21. E os discípulos haviam testemunhado isso. Versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Aqui nós possuímos um detalhe importante também. Como os discípulos ainda não haviam entendido o caráter sobrenatural da missão de Jesus, eles ainda estavam presos na ideia de que Jesus seria aquele libertador da opressão que eles estavam esperando. A palavra redimir é justamente a ideia de libertar, tornar livre, tirar o fardo, retirar o jugo. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Outro detalhe importante. Havia também uma crença judaica de que se uma pessoa morresse, a alma dela, a parte material, ficava ali, permanecia perto do corpo por cerca de 3 dias, de tal modo que ainda assim eles esperavam que a pessoa pudesse voltar à vida dentro daqueles 3 dias. E depois disso, passando disso, não mais havia esperança de que essa pessoa retornasse. Note que eles dizem, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, não havia mais esperança na cabeça dos discípulos de que Jesus poderia, por meios naturais, voltar à vida e continuar os planos que os discípulos haviam expectado. E quem esperava, não espera mais. Por isso eles dizem, esperávamos, certo? A esperança, ela havia se esvaído. E de fato, por meios naturais, Jesus não ressuscitaria. Jesus ele ressuscitou pelo poder sobrenatural de Deus naquela tumba. Pelo desejo do próprio Pai em nos trazer e nos reconciliar com Ele. E Ele não veio para cumprir uma mera libertação política e militar, como aqueles discípulos esperavam. Ele veio para algo muito maior, infinitamente maior. Jesus ele veio para nos libertar do nosso pecado e nos reconciliar com Deus. É para isso que Jesus veio. Isso mostra que nós, assim como os discípulos, muitas vezes nós ficamos tristes por coisas tão pequenas que nos são tomadas, ou com expectativas que nos são frustradas, e nos esquecemos que Jesus não veio para cumprir as nossas expectativas acerca dele. Jesus ele veio para cumprir a vontade do Pai e nos salvar. E não a nossa vontade de nós sermos salvos. Irmãos, se o próprio Deus não tivesse colocado o desejo por Ele em nós, em nosso coração, nós, em nossa rebelião, jamais teríamos voltado a Ele. Éramos inimigos de Deus, nós não desejávamos Deus. E o que dizíamos ser o Deus que nós desejávamos, com toda certeza, era uma mera caricatura formada à nossa imagem e semelhança. O verdadeiro desejo pelo verdadeiro Deus em nosso coração só tem uma fonte. Ele mesmo. É Ele que nos faz desejar Ele mesmo, o verdadeiro Deus. Versículo 23.
É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Imagine, você está decepcionado com algo, com alguém, e chega dizendo que a fonte da sua decepção, e esse alguém chega dizendo que a fonte da sua decepção já não existe mais, que o problema ele foi solucionado. Pode ser que seu coração queira se alegrar novamente. Mas será que vale a pena apostar suas fichas novamente naquilo? Será que vale a pena arriscar se decepcionar novamente? É mais ou menos isso que aconteceu. Os discípulos eles estavam com o coração partido por terem suas esperanças quebradas. Mas anteriormente o grupo das mulheres havia informado a eles que tinham tido uma visão de anjos e que ainda havia esperança. Só que talvez aqueles corações não estivessem dispostos a depositar novamente suas esperanças em Jesus. Alguns deles até chegaram a conferir o relato das mulheres, mas não haviam encontrado Jesus. Então eles não deram crédito àquilo. Isso demonstra o quanto os corações dos discípulos estavam realmente quebrados, pois eles não estavam dispostos a se decepcionar novamente. Tem um comentário do Champlin que ele explica muito bem isso. Eu não consegui traduzir de maneira melhor, eu acabei citando ele aqui integralmente. Ele diz assim: os discípulos alternavam os seus sentimentos entre o desespero e a esperança. E quão típico isso é da natureza humana. Jesus estaria morto, e isso já pelo espaço de 3 dias. Isso despedaçava suas mais caras esperanças. Não obstante, corria um rumor de que nem mesmo a morte fora capaz de retê-lo. Contudo, hesitavam muito em entregar novamente o seu coração a tão grande esperança. Isso já tinham feito antes, tendo aguardado a realização das suas esperanças com todas as suas forças. E tudo somente para contemplarem a Jesus, que supunham invencível, ser esmagado pelo poder de homens ímpios e desvairados. Por essa razão é que titubeavam em entregar-se novamente àquela esperança. Irmãos, Cristo nunca vai nos decepcionar. A nossa frustração com Ele só se dá por um motivo: se as expectativas que nós tínhamos em relação a Ele não forem realmente aquilo que Ele prometeu. Pois Cristo entrega exatamente aquilo que Ele prometeu. Irmãos, eu não sei qual é a história da vida de cada um aqui. Não sei se alguém está decepcionado com Jesus. O que sei é que os discípulos estavam com o coração partido porque não haviam entendido o que as Escrituras diziam. E por não entenderem, esperavam aquilo que não era para ser esperado. Jesus não nos prometeu ausência de sofrimento, não nos prometeu prosperidade, não nos prometeu felicidade terrena. Jesus ele nos prometeu perseguição, prometeu lutas, mas prometeu estar ao nosso lado e contentamento em meio a tudo isso. Ele prometeu salvação para aquele que depositar sua vida e sua fé nele. Então nós devemos pegar as nossas Bíblias e estudá-las, procurar saber o que elas dizem sobre Cristo, para não nos decepcionarmos com os Cristos que nós mesmos criamos. Jesus diagnostica o problema do porquê eles estavam decepcionados. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Insensatos ou áratras nécios tem o sentido de desatenciosos. Ou seja, como se Jesus estivesse dizendo: vocês não prestaram atenção no que leram sobre o Messias, nos profetas? Demoram para crer em tudo. Ou seja, eles criam, em parte, na parte daquilo que os profetas falavam, que apenas se enquadrava nas expectativas que eles mesmos criaram acerca de Jesus. Eles ignoravam a parte que não se enquadrava na perspectiva deles. Nós devemos crer na Escritura por completo. E não só nas partes que nós gostamos ou que concordam com aquilo que nós esperamos, por assim dizer, acerca da pessoa de Jesus. Então, pacientemente, Jesus ele começa a explicar. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quer conhecer sobre Cristo? Quer saber o que ele tem para a sua vida?
leia as Escrituras, examine-as atentamente, seja confrontado por elas, pois pode ser que a visão que nós temos de Deus e de Jesus não seja aquilo que é revelado. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele, Jesus, fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Imagine nós caminhando e tendo a melhor aula das nossas vidas. Como é bom, irmãos, nós lemos as Escrituras e entender o que está escrito. Como foi bom para aqueles discípulos entenderem a realidade que foi revelada sobre Cristo naquilo que os profetas disseram. Imagine o quanto aquelas palavras haviam afetado os corações deles. Eles desejavam que o homem continuasse a ficar ali com eles. Parecia que o coração agora ele estava entusiasmado com uma nova realidade que estavam percebendo. Irmãos, nós não devemos desejar que Cristo esteja conosco sempre. Opa! Irmãos, nós devemos desejar que Cristo esteja conosco sempre. Ler a Escritura e entender o sentido de toda ela culmina na pessoa de Cristo. Entender que toda ela culmina na pessoa de Cristo é maravilhoso. Mas nós podemos, assim como aqueles discípulos, estarmos familiarizados com a Bíblia, conhecer os escritos dos profetas, sabemos até a mais alta teologia. Mas tudo isso sem conhecer verdadeiramente a Cristo. Isso é triste. Meus irmãos, nós temos o melhor professor que está ao nosso lado. Assim como estava do lado daqueles discípulos naquela caminhada. Jesus está ao nosso lado. Se você leu e não entendeu, pergunte a Ele, leia novamente, prossiga, dependa dEle. Cristo é a chave para nós aprendermos de Deus. E aconteceu que, quando estavam à mesa, Ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Irmãos, quando você convida alguém para ir na sua casa jantar, quem é que serve o alimento? Normalmente não é o dono da casa, porque quem recebe as pessoas em casa é o anfitrião. E seu anfitrião está em lugar de honra. Mas olha o que acontece aqui. Jesus, ele acaba servindo um pão. Ou seja, Jesus é que acaba sendo o anfitrião, mesmo ele sendo convidado daquela casa. Jesus é o que está em lugar de honra. Mas Jesus é o anfitrião do quê, se daquela casa ele é apenas o convidado? Jesus, ele é o anfitrião do seu reino, que foi inaugurado com a sua ressurreição. E nesse reino, nós é que nos tornamos os convidados. E Jesus nos oferece comunhão com ele nesse reino. Partiu o pão e o deu a eles. Esse reino é muito maior do que o reino que os discípulos esperavam. Pense na felicidade que é receber algo muito maior do que nós esperamos. Muitos vêm a Cristo por diversas circunstâncias. Às vezes está sofrendo porque perdeu um ente querido, a dor de uma separação, um momento difícil na vida, uma depressão, um sentimento de ausência de sentido. E esperam a solução para todas essas coisas. Mas Cristo nos oferece algo muito maior do que todas essas coisas. O próprio Deus nos oferece salvação e oportunidade para participar do seu reino, pois todas essas coisas irão passar com a vaidade dessa vida. Agora, Cristo e seu reino, eles jamais passarão. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Irmãos, a exposição bíblica, ela deve fazer uma coisa com o nosso coração. Ela deve aquecê-lo e deve nos fazer desejar mais e nos relacionar mais com Jesus e com o seu corpo. Do contrário, as pregações atrás de pregações que nós ouvimos, elas não passam de meros exercícios intelectuais vazios. Palavras soltas ao vento. Palavras sem vida. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e onde acharam reunidos os 11 outros com eles. A mensagem os impactou tanto que eles não puderam esperar o amanhecer e partiram imediatamente, mesmo no meio dos perigos da noite, em outras 6 horas de viagem a pé de volta para Jerusalém, desejosos de contar o ocorrido aos outros discípulos, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Nessa altura,
Pedro já havia visto o Senhor. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. E o que tudo isso deve nos ensinar? O que toda essa caminhada deve nos ensinar? Deve nos ensinar que muitas vezes nós criamos expectativas sobre a vida, sobre Deus, sobre o próprio Jesus, que não estão de acordo com aquilo que a palavra nos ensina. Nossas expectativas, elas são tão pequenas perto daquilo que o Senhor Jesus nos oferece. Pode ser também que nós estejamos com o coração machucado, porque as falsas expectativas que nós criamos com relação a Jesus, elas foram frustradas. Jesus não vai mudar para se enquadrar nas expectativas que nós esperamos dele. Muito pelo contrário, se for preciso nos machucar para ajeitar as nossas ideias em relação a ele, ele o fará. Só que ao mesmo tempo que ele faz isso, ele é o bálsamo para curar. E que boa ferida é essa que vem das mãos do Senhor? É bem certo que às vezes nós passamos anos a fio na igreja aprendendo dele, mas não o conhecendo verdadeiramente. Que a meta para esse ano possa se relacionar mais com ele, possa se aproximar dele, não apenas de ouvir falar dele, a gente possa viver com ele. Nossa caminhada cristã muitas vezes é assim. Nós passaremos ouvindo falar sobre Jesus dia após dia, até entendendo alguma coisa sobre ele, mas pode ser que os nossos olhos ainda não tenham sido abertos. O conhecimento da Bíblia que seja dependente apenas da nossa capacidade de entendimento, apenas de nossos olhos, sempre produzirá em nós uma expectativa errada sobre Cristo. Que nossa oração possa ser para que Ele abra os nossos olhos. Que esse ano nós possamos ter como meta conhecer a Cristo. Que possamos conhecê-lo de perto, conhecê-lo como Senhor. E existe um momento em que o próprio Jesus abrirá os nossos olhos. Que esse momento chegue para aqueles que ainda não conhecem. E para aqueles que já o conhecem, que possa ser motivo de ter o coração aquecido e saber que ele o recebeu no seu reino. Que nós façamos nossos planos para esse ano, mas sempre lembrando de andar na dependência do Senhor, em submissão ao Senhor. Porque o que ele tem para nós é muito maior do que aquilo que nós esperamos. Ele tem a cura para toda dor, para toda frustração. Ele promete estar do nosso lado. Que ao planejar nós possamos orar, Senhor, é isso que o Senhor tem para a minha vida? E aí? Quais são as suas expectativas para esse ano? O que você tem esperado dele? Que nós possamos refletir sobre isso. Amém? Vamos orar. Acredito que o ministério de louvor possa subir já. Obrigado, Senhor Deus, pela imensa bondade que o Senhor derramou em nossas vidas. Se porventura aqui alguém ainda não teve os olhos abertos para o relacionamento com o Senhor, para as riquezas espirituais que o Senhor tem para as nossas vidas, que o Senhor possa, Pai, abrir os olhos, que o Senhor possa abrir os corações. E daqueles que o Senhor já abriu, Pai, que o Senhor possa nos ensinar a caminhar numa dependência completa do Senhor. Não somente esse ano que vai se passar agora, 2024, que o Senhor nos deu, mas por toda a nossa vida, Pai, até o dia em que o Senhor irá nos recolher e nós estaremos com o Senhor, louvando o Senhor, conhecendo o Senhor por toda a eternidade, Pai. Conhecendo a fonte inesgotável de bondade, de amor, de cuidado que o Senhor é. Senhor, Pai, conduz os nossos corações, pois nós dependemos inteiramente do Senhor. Conhecer do Senhor, Pai, na medida em que o Senhor se revela a nós, maravilhoso. Nós possamos amadurecer, Pai, nessa caminhada. Nós possamos amadurecer dia após dia. Conhecer o Senhor e viver para o Senhor. Tire as motivações erradas dos nossos corações. Limpe, Pai, toda a sujeira. Que a gente possa descansar na verdade de que o Senhor cuida de nós todos os dias. E de que todas as coisas contribuem para o bem, Pai.
contribuem para a nossa salvação, para o dia em que nós seremos recolhidos e estaremos com o Senhor eternamente. E agradecemos mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus, nos abençoe.